May Cry é o DMC, né? Eu queria começar falando já sobre a personagem Cat, né? Que basicamente é uma personagem extremamente importante no jogo, né? Diferente do Dante e do Virgil, ela não tem poderes, né, gente? E a Kate, ela é uma personagem muito especial, né? Porque ela não tem poder e ela tá cercada num mundo onde tem o limbo, né? Que basicamente é onde os monstros ficam, né? E nessa parte a gente vê que ela encontra com o Dante, né? E o Dante tava naquela vida, né? Tudo desandado, né? E ele até o momento ele não sabia, mas ele era filho de um monstro com uma anjo, entendeu? Então, nesse momento, a Cat encontra ele e ele não sabia de nada, ele tava sem memória e tudo, né? Então, ela ajuda ele a se salvar, né, do monstro que vem atacar, né? E no final, ela leva ele para ele relembrar das lembranças dele, que foi tiradas deles, né? As lembranças do Dante e tanto do Virgil também foram tiradas, né? O Virgil encontrou a Cat, né, que é essa personagem que eu tô falando. E ela abre, o objetivo dela é abrir os portais, né, e guiar eles através do limbo, né? Então, é legal ver isso, porque a Cat, ela tá ali o tempo todo ajudando, né? Por quê? Porque tem um homem que chama Mundus, né? E basicamente ele tá controlando o mundo de forma manipulando as pessoas através do mundo, sabe? E ele meio que é o prefeito lá, sabe? Então, basicamente ele tem poder total sobre a cidade, sabe? E a Cat abre essa porta pro ele tá no limbo, né? E ele entra na casa dos pais dele, né? De quando ele era pequeno, né? E é muito legal essa cena que conforme ele vai andando, né? Ele vai recuperando as memórias dele, né? Ele vai à casa da mãe dele, né? Do pai, né? O pai dele chamava Sparda, né? E tava totalmente destruído o lugar, sabe? E ele consegue ir caminhando por lá, né? E a gente vê um momento legal, né? Que o próprio Limbo, né? Não quer que ele relembre quem ele é, que aconteceu, né, com ele, né? Então a casa ela vai se abrindo, se destruindo em diversos pedaços, né? E ele vai pulando por essas partes desses caminhos até chegar num quadro, né? Ele encontra um quadro e tá desenhado em um homem, né? Só que não aparece o rosto, né? Então, ele toca a mão no quadro, quando ele toca, ele desbloqueia as memórias, partes da memória dele, né? E ele começa a lembrar que o homem que tá ajudando ele, que é o Virgil, na verdade é o irmão dele, né? E ele continua seguindo o caminho, né, dentro da mansão, né, pra acabar de conseguir recuperar suas memórias, né? Ele encontra uma flor. Ele encontra uma flor azul, e quando ele pega, é a flor da mãe dele, né? E a mãe dele era uma anjo, né, gente? Então, ele também recupera parte da memória, né? E quando ele sai fugindo lá dos monstros, né, nesse momento, ele consegue relembrar tudo, né? E ele que era um cara que não queria ajudar, que não queria participar, não queria ajudar a organização, né? Que a organização que combatia esses monstros se chamava Ordem, queria se envolver. Quando ele sai dali, ele sai motivadaço, sabe? Pra ajudar, sabe? E começa a conversar com o Virgil, né? E a gente percebe esse ligamento entre as pessoas ali, né? E até o momento o Virgil parecia ser um cara legal, né? E a Cat resolve levar ele uma fazedora de refrigerante, né? E basicamente, até lá tava normal, né? Tinha um refrigerante, né? Que chamava Virility, né? Basicamente ele era feito por um monstro, entendeu? Que fazia a população engordar e se manter obesa, né? E também seguindo as ordens do mundo, né? Então a gente vê que a manipulação não era só aí, né? Também tinha um jornal também, né? Que passava na TV, que era a manipulação também, né? Do Barbas, né? Chamava o jornalista, né? Que basicamente ele era um monstro, só que ele tinha aparência humana, né? E esse monstro aí, ele trazia esse aspecto, né? De manipulação, né? Ele transmitia pra todos os humanos o que estava acontecendo, só que ele manipulava tudo, sabe? Então chegou no momento que a gente chega nessa fábrica, né? E a Cat, ela abre o limbo pra ele, né? E ele entra no limbo de novo, né? Desse mundo, né? Dos bichos, né? E aí ele caminhando pelo limbo, a gente percebe que é um lugar horrível, né? E aí ela vai guiando ele pelo caminho. Mas ele acha estranho, né? Por que ela tá guiando ele pelo caminho? Ela fala assim, por que você tá me guiando pelo caminho? Aí ela fala, é que eu vinha pra cá pra fugir dos meus pesadelos, né? Porque basicamente a Cat, ela foi salva pelo Virgil porque tinha um monstro que era como se fosse o pai dela, né? Só que aí que é interessante, o jogo não deixa subentendido se era um monstro mesmo ou se era uma pessoa de verdade, sabe? E esse cara fazia maldade com ela, sabe? E o Virgil salvou ela. E ela ia pro limbo pra fugir do pai dela, vocês têm noção? Então imagina que essa menina sofria, né? Por isso que eu gosto muito dela, né? E é legal, né? Isso, né? A gente vê bastante disso no jogo, né? E ela guia ele pelas fábricas de refrigerante. E é um lugar totalmente embaralhado, sabe, gente? Um lugar totalmente... Qualquer pessoa normal se perderia ali no meio, sabe? Mas ela consegue guiar ele facilmente, sabe? Aí tem também uma parte que é descoberto, né? O esconderijo da Ordem, né? Que é do protagonista, né? E a Cat tá lá, né? E o Virgil também, né?
Que é aí que a gente começa a perceber que o Virgil não é uma pessoa tão boa assim, né? Porque a Cat, ela... É incrível, gente, eu gosto muito dela. A Cat, ela simplesmente começa a ficar desesperada, né? Porque, diferente do Virgil, ela não tem poder, né? Então, os monstros foram inteligentes, né? Porque o Mundus, ele mandou pessoas reais invadirem o lugar, mais os monstros juntos, entendeu? Nesse momento, cara, as barreiras que tinham como proteção para não deixar os monstros passar, os humanos conseguiam, entendeu? E aí entra em duas fases. Uma fase do Virgil tentando salvar os arquivos, nem ligando pra Cat. E numa fase, o Dante tentando salvar a Cat a todo custo. Ele vai salvando ela até conseguir chegar no lugar final. Só que lá não tem saída, gente. É um lugar que não tem saída. O único jeito de sair de lá é pelo limbo, entendeu? E é complicado, entendeu? Porque a Cat vai chegando lá no fundo e o Virgil vira as costas com os arquivos e fala assim, vamos embora. E o Dante, que era um cara que não se importava com ninguém, ele fala assim, pô, mas e a Cat? Né? Pô, vai deixar a menina aí, ela ajudou nós o tempo todo, né? Aí ele fala assim, não pode fazer nada por ela, né? E, tipo, ele sai andando, mano, e deixa a menina lá, sabe? Tipo, coitada, mano. E aí a gente percebe, já que aí que o Virgil não é uma pessoa tão boa, né? Então, nesse momento, o Dante, ele chega, né? Ele tá dentro do limbo, né? Então os policiais não tá vendo ele, né? E ele pede pra Cat ajoelhar, né? O Virgil. Fala assim, ó, ajoelha e levanta a mão, né? Que talvez assim as pessoas não atirem nela, né? Os policiais realmente, eles dão um tiro nela, mesmo ela rendida com a mão pra cima, né? Porque assim, esses policiais eram humanos, entendeu, gente? Então, eles não sabiam o que estava acontecendo de verdade, né? Eles não sabiam que estavam sendo controlados por monstros. Então, ela é aprisionada. Aí o Dante, ele vai atrás da mulher do Mundus, né? Pra capturar ele. A ideia do Dante, né? Que ele descobriu, indo no limbo, o Mundus tinha uma criatura, né? Que tinha muito zelo, né? E aí o Dante falou assim, pô, a gente vai trocar ela pela Cat, né? Nós usa o monstro pra trocar pela Cat. E o Virgil ficou quietinho, né? Mas ele falou, se nós matar o monstro, ele pensou, né? Se nós matar o monstro, o Mundus vai ter que sair pra lutar com a gente, né? Então, nesse momento, tinha dois objetivos diferentes. Tinha o Dante querendo salvar a Cat e tinha o Virgil querendo matar a criatura pra poder tirar o Mundus do esconderijo. Na hora que vai fazer a troca, né? A Cat vem andando tudo machucada, ferida, né? Pelo lugar, né? Atravessando a rua, né? Até chegar no outro lado, né? Só que quando chega no meio do caminho e a criatura tá indo embora, o Virgil dá um tiro, botando a vida da Cat em risco, gente. Vocês têm noção, mano? Então, assim, nesse momento, assim, que nós tá jogando, a gente pensa, né? A gente pensa que o Virgil tá tentando ajudar, né? Trazer um equilíbrio, um jeito egoísta, né? Mas na verdade não é bem isso, né? Na verdade é que o Virgil, ele quer o poder total, né? Então, ele consegue matar a criatura, né? E o Dante consegue correr lá e salvar a Cat. Até que tem o confronto final, né? E nesse confronto final, a gente tem um momento que o Mundus vai derrotar o Dante, né? Arrancar o coração dele, né? E o Virgil consegue fechar o portal do limbo, né? E aí o Mundus fica um pouco mais fraco, né? Então ele consegue lutar ali, né? E o Mundus, ele não sabia que o Virgil também era Nephilim, entendeu? Ele não sabia. Porque o Virgil era irmão do Dante. Então, nesse momento chegou os dois pra lutar. Contra um só ele ganha fácil. Contra os dois juntos aí não tem papo, gente. E aí chegou, né? O final, né? O Mundus foi derrotado, né? O mundo foi exposto, né? Nesse momento, né? Todos os humanos conseguiram ver os monstros, né? Eles descobriram a verdade, né? E nesse momento aí é interessante, né? Porque o Virgil olha pro Dante e fala assim: agora a gente já tá pronto pra poder controlar o mundo, né? Aí o Dante olha sem entender, né? Ele fala assim: pô, mas a gente derrotou o mundo, não era pra tomar o lugar dele, era pra gente poder salvar a humanidade, né? E aí nesse momento o Virgil, ele mostra quem ele é de verdade. Na verdade ele tava fazendo tudo por poder, ele queria o lugar do Mundus, né? E aí a Cat, né, ela tá ali junto, né, nesse momento, né? E aí o Virgil fala assim: esses humanos precisam ser controlados, né? Eles precisam de ajuda. E aí o Dante olha pra ele e fala assim: a Cat é uma humana e ela te ajudou, tá ligado? Tipo, tacando na cara dele as verdades, sabe? E aí, gente, aí os dois não entram em acordo e os dois lutam, né? E aí que tem uma crítica no jogo, né, que o pessoal reclama, né, que o Dante tava com o cabelo preto, né, gente? Depois que ele derrota o Virgil e se torna o protetor do mundo lá, né? Ele fica com o cabelo branco. Então a galera que criticou o jogo porque o Dante tinha o cabelo branco, velho, eles não tinham percebido que aquela história estava sendo contada para apresentar o Dante, entendeu?